Defensora da igualdade de oportunidades nas gestões pública e privada, Jandaracy Araújo é uma das vozes mais ativas pela diversidade no Brasil. É cofundadora do Conselheira 101, programa que incentiva a inclusão de mulheres negras e indígenas em conselhos de administração, além de conselheira emérita do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e membro do Conselho do Instituto Inhotim. Com passagem pelo mercado financeiro na área da sustentabilidade, Jandaracy foi subsecretária de empreendedorismo do Estado de São Paulo e diretora executiva do Banco do Povo Paulista. Tem 3 livros publicados e, em 2022, recebeu o Prêmio de Destaque do Ano pelo Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças. Jandaracy, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu quero começar essa entrevista perguntando sobre a perspectiva da criação do Conselheira 101. O movimento foi criado para incentivar a maior participação das mulheres negras e indígenas nos conselhos de administração. Como é que você percebe, qual a avaliação a partir dessa sua trajetória da profissional do improvável, né, desse perfil que você construiu ao longo do tempo? Como é que você avalia quais são os entraves para que haja uma maior participação feminina, sobretudo das mulheres negras, nesses espaços de poder? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A gente entende, e aí a perspectiva a gente ainda encontra muitas barreiras sociais. A gente tem um processo de machismo e, especificamente falando de Brasil, de racismo muito forte, ainda pautando o modelo de decisões, ainda incorporado dentro da sociedade, que, obviamente, isso transborda dentro das organizações, né? Porque a organização nada mais é do que um pedaço da sociedade, ali são pessoas compondo aquele ambiente, tomando decisões com base nos seus vieses. A barreira é a misoginia e o racismo. A gente não tem outra barreira, a gente não está falando de inexperiência profissional, não estamos falando de não formação acadêmica suficiente para ocupar essas posições, então a única barreira é o preconceito. Então, quando a gente resolveu criar, que foi um movimento fundado por 9 mulheres, eu costumo dizer que foi bem no começo da pandemia, né? A gente começou isso no mês de abril para maio, muito interessante que a gente nem sabia o que ia acontecer, efetivamente. Mas a gente queria transformar. Em meio a uma crise mundial. E no meio de uma crise mundial. Porque a gente entende que as mulheres em posição de comando, e a gente estava acompanhando aquilo, à época eu estava no governo estadual, do estado de São Paulo, a gente estava bem no coração do que estava tudo acontecendo, né? Bem no front, eu costumo dizer, e a gente entendia que as mulheres participando desse processo de tomada de decisão tinham um olhar muito mais, eu não costumo usar a palavra holística, mas muito mais 360, complementando, né, levando em consideração sempre o caráter humano das decisões. Não é que as decisões elas não sejam assertivas ou estratégicas, como muita gente tenta dizer, que é uma decisão emocional, não. Mas olhando para o principal ativo de qualquer instituição ou companhia, que são as pessoas. Então, naturalmente, ter mulheres em posições de alta liderança é também a gente entender que para as organizações existirem, para poder as organizações chegarem a outro patamar, a gente precisa ter esse olhar complementar. Eu costumo dizer que não é que a gente não quer os homens nessa posição, né? Não é o ou, é o e. Né? A gente precisa ter um reflexo da sociedade dentro das organizações também, contribuindo para que essas organizações possam ter um olhar de construção de futuro muito mais inclusivo, né? Que complemente várias camadas, inclusive trazendo muito mais inovação e disrupção. Né? Você não consegue romper ou ter perspectivas diferentes quando todo mundo tem pensamentos uniforme. E vem do mesmo background, da mesma experiência. Se você não conhece o amarelo, o branco vai ser sempre lindo. Né? Se você não conhece o vermelho, o azul sempre vai ser a cor padrão. Então é disso que a gente está falando. É de trazer essa perspectiva de olhares, de background, de cultura, de formação para dentro das organizações. Então esse olhar interno, Jandaracy, da própria governança, olhar a instituição, é um fator fundamental para que, a partir daí, sejam pensadas as estruturas e impactos no território, buscando também nestas comunidades uma solução? Sim, é papel da governança ela entender
efetivamente qual é o impacto que essa organização está tendo com esse micro-organismo social que são seus colaboradores. Quando a gente pensa em um colaborador, você tem que pensar no mínimo em um núcleo de 3 pessoas. Então, como a instituição, a empresa lidar com esse micro-organismo social interno, que faz parte da sua construção, da sua cultura corporativa, e qual o impacto social que ela está gerando na sociedade. É interessante falar que a lei das SAs do Brasil, que data de 76, ela já falava sobre a responsabilidade social das empresas. E a responsabilidade social não é só gerar lucro, né, como se tinha previsto anteriormente ou se acreditava. É realmente o impacto que essa empresa gera na sociedade, na comunidade onde ela está inserida. Quando a gente pensa, por exemplo, numa estruturação de uma fábrica, ou de uma rede de loja, ou de um centro logístico, por exemplo, você tem um impacto imenso em toda a comunidade ao redor. Na área primária, na área secundária e na área terciária. Você gera economia, você fomenta a economia local, né? Um espaço, você consegue gerar, por exemplo, um centro logístico, mais 10, 15 outros negócios ao redor, que vai desde um restaurante para as pessoas irem se alimentar, a outros serviços que surjam ao redor daquela estrutura. Então, as empresas elas precisam ter esse olhar. Quando a gente fala que ter essa diversidade nos conselhos de administração como a gente vai construir negócios para o futuro, excluindo. Como a gente vai ter perspectivas diferentes e falar de inovação e sair do mais do mesmo se eu não consigo ter esse refresh, né, diário, alguém lembrando e ali trazendo outros backgrounds e outra forma de solucionar problemas. Porque a gente está falando dessa diversidade, não é apenas para ser um token ou apenas para discutir sobre a agenda de diversidade. A gente está falando de uma perspectiva de solução e de inovação. Então, essa complexidade, né, que a gente vive na sociedade, você precisa ter olhares complementares, olhares que estejam fora do padrão, trazendo inputs para dentro dessa organização. Então, inputs diferentes, né, reflexões diferentes para poder romper com o status quo. E quais seriam hoje os entraves a nível governamental, na ajuda dessas pequenas e médias empresas, por exemplo, e quais seriam os entraves internos destas empresas? Ainda passa pela governança também, ou esse olhar para a diversidade que no Brasil pode não estar ainda tão bem desenvolvido? Quando a gente fala de pequenas empresas, eu tenho outras demandas, né? Primeiro, muitas já nascem diversas, e aí a gente está falando do crescente de empresas de impacto social, e empresas diversas, elas já nascem naturalmente diversas, ou já nascem com uma agenda ESG muito forte, então você tem outras demandas, né, que vai gerando impacto. No caso do Brasil, as pequenas e médias empresas são responsáveis por 70% da geração de emprego. Então, ela já nasce, de alguma forma, até por estar no microcosmo, um tanto quanto diversa. A gente tem outras demandas, por exemplo, a facilitação de acesso a crédito, né, um ambiente mais acessível, né, a investimentos, a novas políticas e a mercado, principalmente acesso a mercado internacional. Então, você tem outras demandas. Quando você vai para as organizações maiores, é onde você encontra muito mais barreiras. E é muito interessante, né? Porque é a discussão do sujeito universal. É o sujeito universal, esse conceito de uma grande amiga minha, a Liliane Rocha, ela costuma dizer, é a pessoa que domina todos os espaços, mas ele é a minoria. Então ele é sujeito universal, né? Que é essa figura que corresponde no mundo inteiro, é a minoria, sim, né? Sim. O grupo masculino, né? Os homens, e ele está em todos os lugares de comando. O que é interessante, Helena, a gente estava conversando até um pouco antes sobre isso, né? Que é uma situação não só de Brasil, mas é uma situação do mundo. Né? Então a gente tem aqui uma discussão de sociedade. Né? A gente precisa começar a olhar qual é a sociedade que a gente quer ter no futuro. E essa equidade que a gente fala, de gênero, raça, etnia,
é muito importante trazer que é uma nova construção de sociedade para o futuro. Não dá para poder a gente viver no século XXI como se a gente estivesse no século XVII. É uma pauta que não se volta mais atrás. Não. Agora, pensar o futuro, pensar em políticas públicas Políticas também. públicas de inclusão, né? A educação, como o governo direciona políticas públicas de educação e de inclusão para as pessoas que são minorizadas, eu costumo usar essa fala, né? São pessoas que são minorizadas, então pessoas com alguma deficiência, pessoas de orientação sexual diferente, pessoas trans, elas são pessoas, elas existem, elas são minorizadas, né? Elas são tratadas como minorias, como se fosse um ente diverso, eu tivesse um padrão de ser humano. Eu acho que esse, para mim, é o ponto. A gente usa muito a palavra diversidade, eu vivo me questionando sobre isso. Parece que a gente tem um padrão de ser humano, né? Qual é o padrão para poder considerar que o outro é diverso, né? Sim. Aí usando qualquer engenheiro que me ouvir vai pensar, é verdade, eu tinha que ter um normativo, uma regra, ISO, sei lá. Fora quem precisa ser incluído ou não, quais são as vozes que precisam ser Não, escutadas. é como se eu dissesse assim, olha, o sujeito padrão, ele tem essa e essa característica. Qualquer coisa fora dessa característica é um ente a ser ou incluído, ou um ente a ser trabalhado, né, para entrar em conformidade. Ainda mais falando do Brasil com a diversidade populacional, e estávamos também a conversar justamente sobre essa participação dos imigrantes. Você trouxe o caso de uma imigrante que fez parte também das formações do Conselheira 101. Poderia partilhar conosco um pouco? Sim. Acho que o Brasil, uma das características nossas, nós somos muito acolhedores, né? Eu acho que tem uma das políticas para imigrantes, acho que uma das mais avançadas. Eu acho que esse é o ponto positivo, né? Se a gente olha em termos de acesso a políticas públicas, a serviços públicos que são gratuitos, eu acho que a gente é referência no mundo, né? Rapidamente a pessoa ela tem acesso à educação, à saúde de qualidade, sim, gratuita, né? Se ela tem qualquer contratempo, ela vai ter um tratamento, ela não vai ter uma dívida depois, né? Ela vai ser atendida, vai ser tratada. Acesso à educação, uma criança imigrante, assim que tirar o documento, ela já tem acesso a uma escola pública, então tem uma estrutura, né? Que eu acredito legal, quando eu olho outros países, muito interessante. Quando a gente fala de inserção no corporativo, existem projetos sociais e ações sociais que fazem ações diretas para a inclusão dessas pessoas no mercado corporativo, nas empresas de uma forma geral. Recentemente, a gente, na última turma, a última turma que foi formada do Conselheira 101, tinha uma pessoa imigrante, uma venezuelana, com uma formação excepcional. E o que a gente quer com isso, né? A gente quer trazer as competências. Não importa a origem, né? Não importa. A gente está falando de uma competência, de um skill extremamente importante. A pessoa tem uma formação, tem uma carreira e ela é invisibilizada por uma questão das dificuldades, né? E ela trouxe alguns cases interessantes, né? Quando ela falava com a venezuelana, as pessoas vinham com aquela coisa, nossa, mas que dó, mas que pena, invisibilizando a trajetória dela profissional. Sim. Né? O recorte da trajetória enquanto migrante ou pessoa refugiada, né, com as suas dificuldades. Mas não o valor que ela pode trazer. Não o valor que ela pode trazer. Uhum. Entendeu? Então, tem esse olhar. Eu costumo dizer, e a gente precisa voltar o olhar de forma muito urgente, né, para as pessoas. O maior ativo que qualquer organização tem são pessoas. E você precisa ter um olhar muito importante, e aí assim você, né, dizendo assim, as organizações e a alta liderança dessas organizações, como eu vou construir uma perspectiva, uma empresa para 30 anos, arrastando o mesmo modelo Sim. e mesma mentalidade para decidir o futuro dessa companhia. Um mundo de rápidas mudanças tecnológicas, de inteligência artificial. E a outra, né? Eu ignoro, eu acabei de falar isso, o conceito de tecnologia. Né? As pessoas costumam falar de saberes, eu uso a palavra tecnologia. A tecnologia de pessoas, de povos que são considerados diversos, porque a gente perde essa riqueza. Né? A gente, por exemplo, tem uma visão de África, por exemplo, extremamente de miséria, de guerra, né?
E tem muita coisa interessante e rica acontecendo em África, né? Mas quando se vê aquele bloco e deixa de olhar para o quanto toda essa, teoricamente, essa escassez conseguiu produzir de riqueza, né? Como as pessoas reinventaram a riqueza a partir de uma premissa de escassez, ou não, porque não é a realidade de todo o continente africano, são vários países, né? A mesma coisa quando a gente fala de povos originais, de população indígena, né? Quando a gente fala de crise ambiental, gente, a tecnologia está lá, está implantada. Essas pessoas têm a tecnologia para poder ajudar nesse processo. E elas são o quê? Invisibilizadas, são ignoradas nessa construção. Então a gente tem que olhar efetivamente o quanto a gente perde nesse processo discriminatório de uma construção de uma nova sociedade, de uma nova perspectiva de solução de problemas, que é o que a gente precisa. E aqui, problemas complexos, né? A gente tem vivido problemas complexos recentemente, que vão desde guerras, né, a essas mudanças climáticas que têm nos, né, atingido a todos. E falando desse contexto de crises também, de busca por soluções, há um movimento do capitalismo consciente, do qual você faz parte. E a minha pergunta é também como atrair essas empresas, não é, que algumas vezes ou em algumas oportunidades não conseguem enxergar ou não foram criadas ou incentivadas a enxergar a oportunidade na diversidade. Como é que a sua postura contra isso? O capitalismo consciente, ele traz uma terceira via do capitalismo. Eu costumo dizer que é uma terceira via, se a gente pode dizer que existe, né? Que é o seguinte: a empresa existe só para dar lucro? Será que ela só existe para dar lucro? Qual é o grande propósito da existência daquela empresa? Então a gente costuma ler as missões, a visão e os valores, o quanto aquilo tangibiliza o que é real. E o quanto essas empresas estão retornando para uma construção de um mundo melhor, inclusive para a continuidade da sua própria existência, do negócio em si. E é essa miopia que o capitalismo consciente tenta, vamos dizer, reverter, né? Colocando uma lente de aumento e falando o seguinte: olha, esse modelo de negócio, a forma de gerar negócio que você faz hoje, ela não se sustenta no novo modelo de economia, no novo modelo de sociedade. E o mais importante, quando a gente abre esse conceito de uma empresa com propósito, uma liderança mais consciente, olhando os impactos da sua tomada de decisão, né, com esses valores mais conscientes, o quanto de novos negócios essa empresa não está perdendo simplesmente por uma miopia. Sim. De ser um modelo antigo, né, um modelo do mais eu, menos nós, que se prova cada dia mais menos sustentável. Então, a gente precisa que as empresas comecem a entender, e o capitalismo consciente tem treinamento, tem muito material, visitem o site, né, fazendo propaganda aqui para o Instituto, mas conheçam o Instituto, acho que é super importante, como uma empresa consegue gerar impacto e gerar novos negócios. Não é que ela não vai dar lucro, tá? Ninguém está falando disso, até porque ela precisa dar lucro para continuar gerando impacto. Mas como você tem uma nova construção de negócio? E aí vem surgindo novos negócios, literalmente, negócios de impacto social, a gente tem negócios de impacto verde, negócios de economia circular, climate change. Gente, a gente tem um caminhão, né, de oportunidades a partir do momento quando você abre o olhar e sai desse modelo quase que extrativista, predatório, flexível. Uhum. E você também, dentre as suas diversas atividades, você está dentro de sala de aula, também acompanhando e ajudando na formação dessas novas lideranças, nesta nova geração também de consumidores e de líderes. Como é que você enxerga essa nova geração a entrar no mercado de trabalho, sobre a responsabilidade social e o impacto social também? Olha, eu tenho muita esperança na nova geração, isso vai ser bem franca. A gente fala de duas coisas muito importantes, né, dentro de sala de aula. A questão da ética, sim, a questão da integridade, e ressalta um termo em inglês, eu vou falar em inglês mesmo, porque todo mundo entende, a questão da accountability. O accountability, que é a responsabilidade dele como indivíduo, de ser ele um agente de transformação. Não terceirizar
em serem um agente de transformação. Cada um, dentro do seu espaço de micropoder, pode ser um grande agente de transformação. A minha provocação para todos os meus alunos e alunas é exatamente isso. Como você pode se tornar, onde você está, um agente de transformação e como você pode ser inspiracional. A gente fala de legado. Isso. Porque é a liderança, o legado são feitos por pessoas. Que legado você quer deixar? Para além do CNPJ que você ocupa, que você lidera, o que você construiu. Essa é a grande provocação, né? Chega a ser filosófico, mas a gente traz um pouco dessa filosofia da antroposofia para dentro dessa conversa do que é liderar, do que é construir uma nova organização, né? Do que é estar à frente de organizações que têm perspectivas, algumas são globais, né? E a gente precisa ter esse olhar de como a gente vai atuar em diferentes locais. Sim. E você precisa resgatar valores e ética, sempre, né? Para poder fazer com que as pessoas entendam que a gente pode mudar e construir hoje um futuro melhor. E você, como uma líder e como uma líder que inspira também essas mulheres que estão surgindo, estão tentando também seu espaço no mercado de trabalho, qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres? Não desistam. Eu sei que é difícil, até porque, e aí é uma questão mundial, né? A nossa tríplice jornada, dupla jornada, né? Essa economia do cuidado que nos consome, e isso não é uma coisa de Brasil, né? É uma coisa de mundo. A gente não precisa desistir, a gente não deve desistir. A gente precisa, na verdade, estar mais atentas e mais juntas, né? A palavrinha mágica é sororidade, de como a gente constrói um ambiente, inclusive, melhor para as meninas. Né? As mulheres de hoje têm uma grande responsabilidade a construir um futuro melhor para as meninas, para as futuras mulheres. Perfeito, Jandaraci, muito obrigada pela sua participação e espero que sua estada aqui em Lisboa também seja muito profícua e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Obrigada.